Bom dia, minha gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a aula vai ser de geografia, certo? Na página 18 estamos iniciando o capítulo 3, certo? Onde tem aqui meus antepassados, né? Meus antepassados, nossos lugares. Então nós vamos estudar um pouco sobre os nossos antepassados, de onde eles vieram, quais os lugares que eles passaram, para onde eles vieram, certo? Então, vou ler esse texto aqui para a gente responder algumas questões na outra página, que é o seguinte, certo? Tem assim: na serra onde nasci, a gente só escuta o cantar dos passos. Mas se de lá mudar meus parentes, nem a passeio não a passei por lá, não passo. Vivi lá teus 15 anos, montando em boi e jogando laço. Depois vim para Araçatuba, foi pegando mais desembaraço. Eu tenho essa inclinação que hei de viver com a viola no braço. Conheço o nosso Brasil inteiro, de avião, de carro, de trem, de aço. Antes não ganhava nada, hoje no bolso dinheiro aos maços. Hoje a sorte me acompanha, eu deixo saudade em lugar que eu passo. Então, é uma canção de Tião Carreiro e Pardinho, certo? Então, vamos responder agora as questões aqui, certo? Então, tem, com base na letra da música, responda as questões. Quem está contando a história? Quem é que está contando a história? A outra é assim: como era o lugar onde ele morava? Como era o lugar onde ele morava? Ele está falando aqui na música. Como é o lugar onde ele morava? Por qual motivo ele saiu de lá? Qual o nome do primeiro lugar para onde ele se mudou? Você sabe onde fica? Como ele se deslocou pelo Brasil? Como foi que ele andou pelo Brasil? Como foi que ele viajou pelo Brasil? Aí vocês respondem essa questão. Passando para outra página. Passando aqui para outra página. Tia Rosário vai explicando e vocês prestando atenção. Tem o deslocamento das pessoas. As pessoas estão em constante movimento no mundo. Nossos antepassados não habitavam necessariamente o lugar em que vivemos hoje. É possível que tenham se deslocado de outro lugar. Então as pessoas vivem sempre se mudando, né? Vem de um lugar para outro, você mora num sítio, vem para a cidade, mora nessa cidade, vai embora para outra cidade, fica sempre mudando de um lugar para outro, certo? Então, antepassados, os nossos antepassados, será que toda a vida eles moraram aqui? De onde eles vieram? Qual foi o primeiro lugar que eles moraram? Por que eles vieram? Certo? Antepassados são aquelas pessoas, geralmente familiares, que nasceram antes de nós. Essas pessoas podem ter mudado muito ou pouco de de um lugar para outro, entre estados, entre cidades ou mesmo dentro do próprio estado. Como o Tia Rosário falou, né, que eles viviam mudando. Tem muitos que mudam muito, né, de um lugar para outro, mas tem outros que não, mudam menos, certo? Esse deslocamento das pessoas é denominado migração. São chamados esse movimento que a pessoa viaja de uma cidade para outra, de um estado para outro. Isso é chamado de migração. Migração, tá certo? Esse lugar onde as pessoas vivem se mudando, muda de uma cidade para outra, de um estado para outro, se chama
migração. Agora vamos ver o relevo dos lugares, certo? Se observarmos com atenção os lugares onde vivemos, iremos perceber que nem sempre eles são planos, no mesmo nível, que seja sempre igualzinho, certo? Alguns terrenos variam entre pontos mais altos e mais baixos, né? Na música da abertura do capítulo, o autor vive em lugar bem específico, repleto de serras, né? Repleto de serras. Acho que todo mundo sabe o que é uma serra, né? Mas Tianzaro vai ler aqui. Serra é o nome dado para um local onde o terreno varia de ponto muito alto, né? De ponto muito alto. Uma serra é alto, é um ponto alto, né? Para pontos muito baixos. Como se fossem montanhas próximas uma das outras. Quem é que não conhece? Tem uma serra. Eu acho que todo mundo aqui conhece, né? O que é uma serra. Uma ondulação, é um espaço mais alto, certo? Observa a imagem. Veja como é que está essa imagem. Esse daqui é uma imagem do trecho da serra na Chapada dos Guimarães, no estado do Mato Grosso. Veja aqui essa serra. Aí tem a atividade. Converse com 3 adultos de sua família, de preferência pais, responsáveis ou avós, e preencha o quadro a seguir. Você vai conversar com as pessoas mais velhas e vai preencher esse quadro aqui. Grau de parentesco. Grau de parentesco. Você vai dizer se vai ser seu pai, sua mãe, sua avó, sua bisavó. Aí você coloca aqui. Em qual cidade e estado ele nasceu? Qual foi a cidade ou o estado que ele nasceu? Então você vai e coloca nesse espaço. Aqui coloca o nome dele, diz qual é o grau de parentesco. Se for, por exemplo, sua avó, aí você bota aqui a sua avó e pergunta a ele o lugar, ou cidade ou estado onde ele nasceu. Em qual cidade e estado mora atualmente? Então você vai perguntar no lugar onde ele nasceu e hoje onde é que ele mora e vai colocar aqui. Vamos perguntar a 3 pessoas, viu? Da sua família, certo? Aí aqui o 2. Depois de fazer o levantamento sobre a origem de seus parentes, com uma seta represente o movimento deles entre os estados do Brasil que você encontra no anexo 1. Anote uma cor diferente para cada parente. Faça para cada parente conforme o modelo. Você vai ver, aqui no anexo 1, do seu módulo, vai ter um mapa, certo? No anexo 1 aqui vai ter um mapa, certo? Então você vai observar o mapa e ver a resposta que os seus avós falaram. Então você vai marcar, certo? Este lado da seta indica o lugar de saída do seu parente, que é esse lugar aqui. Esse lugar indica a saída do seu parente. Esse lugar, certo? Indica a saída. Este lugar aqui da seta, que está indicando a seta para cá, indica o lugar da chegada do seu parente. Então, quer dizer, se ele nasceu aqui, ele viajou para outro lugar, indica a saída dele, certo? Pinte cada seta de acordo com uma das cores utilizadas. Escreva o nome do parente com a cor correspondente. Então, você está aqui
tá a seta. Você botou a seta desse seu parente, de onde ele nasceu, você vai ver o estado onde ele nasceu. Aí você vai colocar, tá mostrando de onde ele saiu, para onde ele foi. Aí você vai pintar a seta e vai mostrar, né, colocar o nome dele, né, da pessoa correspondente. Aí tem geografia e arte. Complete o desenho da casa do autor da música com os elementos que faltam. O que é que está faltando aqui nessa casa? O que é que está faltando? Então vocês vão completar o desenho aqui. Aqui, ó. Nessa casa. O que é que ela está faltando? Então vocês vão completar a casa com o que está faltando, certo? Veja o que é que está faltando e vocês completam. Aí tem bairro, um dos lugares em que vivemos. A gente já estudou sobre isso, a gente já conversou sobre os bairros, né? Ó, no capítulo anterior, aprendemos sobre a rua e o quarteirão, né? A gente aprendeu o que é uma rua, um quarteirão, o que é um quarteirão. Agora vamos aprender o que é um bairro. Os bairros correspondem a cada uma das partes de uma cidade. Podemos dizer ainda que um bairro é formado por um grupo de ruas e quarteirões. Existem bairros que não têm estrutura de água, esgoto, né, encanados, rua asfaltada, nem árvores. Tem muitos bairros que não existe água encanada, que não existe esgoto, que não existe luz elétrica. Tem muitos bairros assim ainda que estão muito... A luz elétrica é feita assim, não é perfeito, feito umas gambiarras, feito uma ligação muito mal feita, certo? Existem esses bairros. Mas também existe aqueles bairros, né, mais arrumados, mais bem sofisticado, onde que tem calçamento, quem tem água encanada, né? Tem bairros mais formados, mais bonitos, mais completos, tem esses bairros. Mas tem muitos bairros que você vê, principalmente esses bairros da periferia, mais afastados da cidade, você vê muitos bairros com os esgotos abertos no meio da rua, com casinhas de madeira, né? Aquelas casinhas pequenininhas, feitas barracos. Você encontra muito isso aí. Aí observe o desenho a seguir e responda as perguntas. Vejam aqui, ó, certo? Observe esse desenho aqui. Observe para vocês responderem as perguntas. Em sua opinião, o que é um bairro? O que é um bairro, gente? Tia Rosário explicou aqui o que era um bairro, né? O que é um bairro? Aí vocês vão responder. O que você observa nesse desenho? Nesse desenho aqui, o que é que você observa? Né? O que é que você observa? E o que é que tem nesses bairros? Ou nesse desenho aqui, o que é que tem nesse desenho? Veja, observe o que é que tem. Esse bairro vai ter quarteirão. Esse desenho aqui vai ter quarteirão, vai ter bairro, vai ter ruas, né? Tem tudo isso aqui, ó. Tem as ruas, tem os bairros, tem os quarteirões aqui, ó. Vocês dão para observar. Tem muita coisa. O que vocês observarem nesses desenhos, o que vocês observarem que tem aqui nesse desenho, o que vocês observarem, vocês vão colocar aqui na questão 2. Na 3, que tipo de desenho é esse? Que a gente já viu, estudou, né, no outro capítulo. O que desenho é esse aqui? Isso aqui é o quê? O que é isso aqui? É uma planta, né, de uma cidade. Isso aqui é uma planta
né, de uma cidade. Aqui é uma planta. Aí tem contorne na planta um quarteirão que tenha forma retangular. Então vocês vão completar aqui, ó, vão circular um quarteirão que tem uma forma retangular, aí vocês vão circular. Aí o que você acha? Você acha que um bairro como o da fotografia da página anterior é adequado para as crianças e seus familiares viverem bem? Por quê? Vocês acham, gente, que esse bairro aqui, é adequado para se morar? Para as crianças morarem, brincarem nesse bairro aqui? Por quê? Né? Pronto. Então vocês respondam até aí a página 23, certo? Vocês respondam aí, façam essas atividades e enviem, começando na página 18, a página 23, certo? E vão enviando para a tia Rosário, que tia Rosário está fazendo o controle de todas as atividades. Todas as atividades prontas, tia Rosário vai atribuir uma nota, vai colocar uma nota de vocês, sabe, com essas atividades. Então não deixe de enviar essas atividades para tia Rosário corrigir e colocar que você fez, porque vai dar uma nota para vocês com essas atividades, certo? Um beijo, tchau, até a próxima. Tia Rosário depois vai gravar a aula de matemática, viu? Tchau.